Nesse vídeo eu quero compartilhar contigo uma estrutura de 3 passos que vai ajudar você a olhar para a sua plataforma de e-mail marketing, o seu CRM, não mais como um simples custo da empresa, e sim como um ativo valiosíssimo para que gere não só inteligência, não só economia também para o seu negócio financeiramente, mas como também um aumento na sua receita. Porque sim, é importante que haja estratégia, mas é importante principalmente você seguir certos princípios aqui para fazer com que a sua plataforma ela tenha a melhor performance possível. Isso independente do nicho que a gente vai lidar, um e-commerce, um infoproduto, um negócio local, uma prestação de serviço, isso aqui são princípios que podem facilmente ser aplicáveis a qualquer negócio, certo? Teve um infoproduto, por exemplo, que seguindo esses passos eu consegui economias de mais de 100 mil reais por ano. Teve e-commerces que fizeram com que a gente aumentasse a receita em 50 mil reais. Então fica comigo aqui que não é golpe, é verdade. E são passos muito simples para que você consiga implementar no seu negócio ainda hoje. Nada muito complexo, tá? Vou olhar aqui para baixo que eu anotei num caderninho para eu não me perder e para que fique muito mais claro também na hora de vocês poderem aplicar isso no negócio de vocês. Pega lápis ou pega seu bloco de notas, sua IA, e vem comigo que isso vai te ajudar demais. A primeira coisa é reconhecer quem são os leads possíveis descartáveis e os possíveis leads, eu diria, eu ia falar eleváveis, mas não é uma boa palavra, mas são os leads que podem acender, os leads que a gente pode vender, os leads que já estão preparados para receber uma oferta. Ter essa clareza vai fazer com que você não mais lide com a sua lista de uma forma generalizada, e sim consiga ter muito mais consciência de qual ação fazer para cada pessoa. Muitas vezes, quando eu entro numa plataforma de e-mail da pessoa, eu consigo tranquilamente separar a lista em 5 tipos de pessoa. E eu não vou falar ali daqueles níveis de consciência do Edward Schwartz, sei lá. Não vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre a forma como a gente olha o comportamento dessas pessoas com base nas comunicações que é feito para ela. Então, por exemplo, eu não posso simplesmente dizer que uma pessoa tem uma propensão maior a comprar e outras menor, e possivelmente fazer uma oferta ou descadastrar essa pessoa da lista, se eu não tenho uma movimentação na minha comunicação. É a mesma coisa que eu falar que o meu Instagram é engajado, sendo que eu só faço um post por mês e não faço mais nada de estratégia. É claro que aquele post pode pegar assim os seus 500 curtidas, seus 30 comentários. Vou falar em números superficiais, tá? Dados os seus números de seguidores e tudo mais. Mas eu não posso me basear em um Instagram engajado ou desengajado se eu tiver uma frequência baixíssima. E é natural também que eu não posso olhar para uma base e falar que ela é engajada ou desengajada se não há uma estrutura, se não há uma recorrência e consistência de comunicação sendo feita para essas pessoas. Seja feita por e-mail, seja feita por WhatsApp, que aqui eu posso falar das duas tranquilamente, porque uma acaba retroalimentando a outra. Mas se eu não tiver comunicações com essa pessoa, eu não vou conseguir saber quem são as mais propensas a receber uma oferta e as mais frias para eu poder descadastrar da lista. Então, é interessante nesse primeiro ponto sobre engajamento você reconhecer quem são essas pessoas, mas ter certas estratégias. Então, eu vejo cada vez mais as pessoas saindo, migrando daquilo que antes era só lançamento, 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 e tendo muito mais estratégias que complementem o lançamento, ou que até andem ao lado do lançamento. Webinars, funis de lançamento pago, que sejam de uma forma mais recorrentes, os próprios lançamentos. Isso faz com que a gente tenha muito mais ações, muito mais movimentos para com essa base, para eu ter mais certeza de quem tem aberto as minhas comunicações, quem tem engajado comigo e quem não tem. O e-mail marketing, um parênteses aqui, tá? O e-mail marketing ele tem muito mais formas de tracking, de rastreamento e de entendimento do comportamento do que propriamente o WhatsApp.
Por isso que eu gosto muito do e-mail marketing. Mas é também natural que o WhatsApp ele seja uma ferramenta fundamental para todo e qualquer tipo de negócio. Então eu não vou poder aqui falar excluindo uma ou excluindo outra, mas é importante que você considere que as duas precisam rodar em paralelo no seu negócio, mas que vamos ter muito mais dados, muito mais conhecimento quando diz respeito ao e-mail marketing, certo? Então, olhar para esse engajamento é muito importante, porque eu já fiz com que, ao ser contratado em uma empresa como consultor, um simples movimento de descadastrar pessoas que estavam recebendo comunicações frequentes fazer uma economia absurda para o negócio. Simplesmente porque não existia uma segmentação, não existia uma inteligência que recorrentemente olhasse as pessoas que estavam perdendo engajamento. E as pessoas podem perder engajamento não é só por falta de interesse do seu negócio, porque pode ser sim também. Pode ser que o e-mail da pessoa ou essa pessoa ela já nem esteja recebendo mais seus e-mails ou deletando de uma forma automática. Pode ser que a sua conversa no WhatsApp esteja sendo arquivada. Pode ser porque aquela comunicação esteja chegando num spam, numa lixeira eletrônica, ou a pessoa comprou de um concorrente. É natural. Quando chega no spam, é mais fácil da gente poder identificar, por exemplo. Mas quando essa pessoa vai perdendo interesse, compra de concorrente, para de abrir os seus e-mails, coloca na aba de promoções, essas coisas a gente não tem muito controle. Então, assim, é importante levar em consideração isso e fazer os movimentos para que você consiga manter as suas taxas o mais alto possíveis, certo? E não só taxas altas, mas aí sim partindo para o ponto 2, olhando no caderninho aqui, que é sobre o retorno sobre o investimento. Mais importante do que você ter uma boa taxa de abertura, uma boa taxa de click-through rate ou uma taxa de clique simples, é você saber o quanto a sua ferramenta está faturando. Porque chega assim, em diversas reuniões, consultorias, pessoas falando que, Lucas, quero migrar de plataforma e ir para uma plataforma mais barata porque essa plataforma está com um custo muito elevado. E o fato é que o custo muitas vezes nem está elevado se olhar para o quanto aquilo está gerando de receita para o negócio dela. E no fundo é importante que você consiga calcular o retorno sobre o investimento, que as ações que você faz por WhatsApp, as ações que você faz por e-mail marketing, por CRM, sejam calculáveis. Porque, citando Peter Drucker, se eu não me engano, o que não é medido não é gerenciável. Então, como que faremos uma gestão de e-mail marketing? Como que a gente vai fazer uma gestão de WhatsApp, sendo que eu não consigo mensurar, não consigo metrificar aquilo que está sendo feito, as ações que estão sendo feitas. Então, sim, importante medir a sua abertura de e-mail, mas mais importante do que isso é você olhar para métricas mais de conversão. Então, qual é o clique, qual é a abertura, qual é o clique, qual está sendo a taxa de pessoas que está abrindo e não abrindo, que é um pouco da parte de abertura, mas qual está sendo a taxa de pessoas que a gente está conseguindo gerar de tráfego? Qual está sendo a taxa de pessoas que a gente está conseguindo de fato converter ou levar para um checkout? Isso tudo vai fazer muito sentido quando formos olhar ali para o resultado final. Porque pode ser que às vezes o seu e-mail não esteja gerando resultado, seu WhatsApp não esteja gerando resultado. Natural, faz parte. Mas, e se o problema não for a ferramenta em si? E se o problema for a oferta? Se o problema for o carregamento? E se o problema for o link final? Isso tudo a gente só vai ter controle se a gente estiver fazendo um mapeamento certinho, mas principalmente sabendo do retorno sobre investimento, da receita que está sendo gerada pelos canais que você tem no seu negócio. Olha isso, calcula e vai vendo se às vezes é preciso mandar mais e-mail, às vezes é preciso fazer mais comunicações, às vezes é preciso voltar para o passo 1 e fazer uma limpeza um pouco mais agressiva, saber com quem você está se comunicando, certo? E o ponto 3, último, mas não menos importante, é você olhar para aquilo que pode estar gerando de oportunidades para outros setores. Porque, de fato, talvez você não vai conseguir gerar 5x, 10x daquilo que você investe numa plataforma.
Porém, quando vai olhar no todo e a gente consegue olhar comportamento, consegue olhar oportunidades, consegue olhar dados como um todo, talvez você esteja conseguindo contribuir absurdamente com o seu setor de tráfego. E é importante que isso seja feito. Talvez você esteja conseguindo gerar mais inteligência e disparos mais assertivos para o seu WhatsApp. Talvez você esteja cada vez mais fazendo com que outras áreas, como copy, seja alimentada com feedbacks, com retornos muito inteligentes, que vai fazer com que você acerte ainda mais em ofertas, acerte ainda mais em copies, acerte ainda mais em anúncios. Então é preciso olhar isso de uma forma mais global do que simplesmente olhar para a sua taxa de abertura. Entende? Então, quando eu penso nesses 3 pontos, eu penso que uma plataforma de e-mail, um CRM, ele pode gerar, vamos lá, ele pode gerar muito mais resultado para o seu negócio do que você acredita. Mas é importante que, sim, eu vou colocar um quarto passo aqui, que eu já citei ali no começo, mas que é como eu diria que é essencial para qualquer negócio, para que haja uma inteligência ocorrendo no meio de todo esse processo, que é ter estratégia, que é ter uma constância de comunicações sendo feitas para que esses e-mails ou essas comunicações cheguem até o lead final. Tem uma base que a gente utiliza aqui de engajamento como um todo, que na verdade é um critério. Eu não posso considerar uma pessoa engajada ou desengajada, sendo que essa pessoa ela vai receber, sei lá, 5 e-mails, 6 e-mails. Eu tinha uma régua um pouco diferente disso há uns anos atrás. Eu comecei a mudar recentemente, mas eu só vou poder ter certeza, ou pelo menos ter um pouco mais de convicção na decisão que eu posso tomar desse lead, se eu já comuniquei ele, já mandei no mínimo 10 e-mails. Então, com base em 10 e-mails, se essa pessoa não abriu nenhum e-mail ou abriu um e-mail até que não é, eu diria, tão ruim, tá? Mas claro que se ela abriu 5 e-mails e ela tem uma taxa ali de 50% de abertura, ou de 3 cliques e ela tem uma taxa de 30% de click-through rate, isso vai me ajudar a ter muito mais clareza de que a pessoa ela tende a ser mais engajada ou não, tá? É por isso que essa amostra, essa frequência de conteúdos que vai ser enviada, ela precisa ser feita. E mais do que isso, ela precisa ser feita também de uma forma em que você vá criando em paralelo automações que vão andando em concordância com esse comportamento das pessoas. Por que não, por exemplo, pegar essas pessoas que abriram 5 e-mails dos 10 últimos que você mandou, abriu 5 e-mails dos 10 últimos, a gente tem uma taxa de 50%, então uma frequência alta. E se for mais a fundo, olhar para os cliques dessa pessoa, porque são pessoas que interagem de uma forma ainda mais forte. E realmente fazer com que essas pessoas elas sejam melhores aproveitadas aí sim no WhatsApp, por ligação, ou até mesmo rodar um remarketing mais personalizado para essa galera. Então eu vejo que assim, quando se olha para essa base de leads de uma forma mais aprofundada do que simples, entre aspas, números, nós conseguimos criar ações que sejam específicas e personalizadas para cada pessoa. Mas frequência é inevitável. Então vamos lá. Primeiro ponto é a gente pegar e olhar para o engajamento. O que pode ser considerado engajamento, eu já falei aqui, que é no mínimo ter uma frequência ali boa e olhar com base em 10 últimos e-mails enviados, de 10 últimas comunicações enviadas. Segundo ponto é calcular o retorno de investimento que você está tendo, seja com essa plataforma, seja com os leads que você tem. Nos livros do Russell, ele fala que o ideal é que você esteja fazendo $1 por lead, numa média mais geral. Mas quantos reais você está gastando por lead? Quantos reais esses leads na sua base eles estão gerando para o seu negócio? Isso é importantíssimo. E mais do que isso, porque para aumentar o ROI tem algumas variáveis. A principal é o quanto sim está sendo faturado. Mas o segundo ponto é o quanto você está gastando com essas pessoas. E para gastar, é inevitável que a gente olhe um pouco de tráfego e um pouco também de
o que está sendo pago de plataforma, o que está sendo pago de ferramenta. Então, quando a gente otimiza o valor de tráfego, eu não vou falar muito aqui porque não tem muito controle em relação a isso, mas quando a gente olha para custo de plataforma, a gente consegue sim ter um certo controle. Seja em economia, que a gente pode fazer algumas economias com plataforma reduzindo o lead, aumentando a quantidade de disparos, reduzindo a quantidade de disparos, como também mudança de plataforma, o que, na minha visão, é muito pouco viável, tá? É muito pouco viável. Eu vou dizer assim, um número superficial, mas em 1% dos casos é interessante mudar de plataforma. A nível de custo, aí vai depender muito do seu budget, vai depender muito da empresa como um todo. Mas é importante olhar sim essas variáveis. E por último, a parte de como os dados, como o que está sendo gerado através das plataformas que você tem, do seu e-mail marketing e até mesmo do seu WhatsApp, isso pode retroalimentar outros setores. Por quê? Diretamente ou indiretamente mesmo, você consegue aumentar o faturamento de outras áreas da sua empresa, de outras áreas, de outros segmentos do seu negócio, fazendo com que aquela inteligência seja simplesmente melhor aproveitada. Então, não negligencie o seu CRM, não negligencie o e-mail marketing, não negligencie a base de dados, de novo, independente do tamanho dela, 100, 500, 1000, 20, 10, 30 mil leads. Aí, se tiver 10 leads, talvez seja questionável. Mas se você já tiver uma basezinha ali de no mínimo 100 a 1000 leads, com certeza já existem algumas oportunidades para serem colhidas ali. Consigo te ajudar com isso? Fica aqui no canal, deixa seu like, me segue aí também. Mas, importante, links aqui na descrição para eu poder contribuir de uma forma um pouco mais prática dentro do seu business. Fechou? Tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Valeu!